turma, tudo bem? Hoje o tema que eu vou falar aqui com vocês é sobre concorrência. E eu adoro falar sobre o tema concorrência porque muitas vezes a gente negligencia alguns pontos, a gente não tem definido muito bem o que é concorrência, o que é concorrência direta, o que é concorrência indireta. E é um tema que causa muita dúvida e desconforto, porque tem muita gente que não gosta da concorrência. E eu particularmente, eu amo a concorrência. E antes de falar um overview sobre concorrência, porque é um assunto que denso, que a gente pode falar por muito tempo, como eu faço para analisar, a gente pode falar também como eu faço para, além de analisar, estudar a concorrência, eu gosto de falar um pouco sobre quem são os nossos clientes, quem é o nosso público-alvo em relação ao nosso produto e nosso serviço. Porque para eu estudar e analisar a concorrência, eu tenho que saber quem é o meu público em relação ao que o meu produto ou o meu serviço entrega, quem é o público-alvo, para quem eu fiz esse produto e esse serviço. A gente tem uma rede de clínica médica, como deve ser do seu conhecimento, e lá o nosso público-alvo em certo produto são as mulheres de meia idade. Então pensa o seguinte, vamos desenhar aqui numa análise que o nosso público-alvo sejam mulheres de 25 a 35 anos. Então o público é do sexo feminino e tem entre 25 e 35 anos. E quando a gente vai fazer uma análise de concorrentes diretos, a gente tem ali outras clínicas que fazem o mesmo tipo de tratamento que a gente faz. E se eu for analisar os nossos concorrentes diretos, o que eu posso aprender? Eu posso aprender em relação a precificação, a posicionamento, posso aprender em relação a marketing, quais são os canais de aquisição que eles mais exploram, eu posso aprender sobre oferta, como eles fazem a oferta deles, como eles apresentam um produto deles para o cliente final, e posso aprender diversas outras coisas, como localização, eu posso aprender sobre... Cara, quando a gente olha para a concorrência, a gente pode aprender sobre tudo, como a gente quer entregar nosso produto e nosso serviço. Então, eu acredito que quando a gente fala de concorrentes diretos, a gente tem uma grande fonte de inspiração até mesmo para desenvolver o nosso produto ou o nosso serviço. E quando eu falo sobre clientes indiretos, eu costumo dizer, quando eu posso virar público e expor o meu posicionamento em relação à concorrência, eu gosto de dizer que eu tenho vários concorrentes indiretos. Então pensa, por exemplo, se eu tenho um ticket médio, que é quanto cada cliente paga em média pelo meu produto e meu serviço, e eu sei qual que é a minha entrega, então eu entrego tratamento vascular, eu tiro as varizes das pernas das mulheres, e aí eu penso o seguinte, existe um conceito, o conceito de carteira. Todas as mulheres que entram para comprar o nosso produto e o nosso serviço, elas têm uma carteira, que a gente pode dizer que é uma conta, que elas estão dispostas a gastar esse dinheiro com alguma coisa. Concorrência direta é quem é o meu concorrente direto que ela vai gastar esse dinheiro. Mas concorrente indireto é o seguinte, se eu tenho dentro dessa mesma carteira e elas têm uma condição de gastar R$1.000 por mês, se elas não forem gastar comigo, elas vão gastar com quem? Então isso é concorrência indireta. E aí eu penso o seguinte, o que é mais importante, ou nesse momento mais importante para as mulheres? A gente está num período que é próximo ao Natal. Será que hoje é mais importante para a mulher gastar com o meu produto, meu serviço, que é o tratamento vascular? Ou para uma férias na praia, ou para comprar alguma coisa para os filhos e filhas dela, ou fazer um botox, ou fazer uma lipo? O que é mais importante? A estética da perna nesse momento, ou comprar uma blusa, ou fazer essas outras coisas que eu te falei? Então eu uso para descrever isso, quem são as pessoas que disputam essa mesma carteira, essa mesma conta corrente. E quando eu faço essa concorrência indireta, eu vejo que eu não posso perder a oportunidade. Eu tenho que ter uma oferta muito bem desenhada e um pitch de venda muito bem estruturado. Porque se o cliente entrar na minha porta e souber que ele tem a necessidade de comprar meu produto, meu serviço, eu tenho que causar um senso de urgência nele. Eu tenho que causar esse imediatismo. Eu tenho que causar a sensação de que ele precisa de mim e precisa agora. Porque quantas vezes você aí do outro lado já foi para comprar algo e fez outra coisa que você acreditava ser mais importante naquele momento? Por exemplo, eu estou navegando aqui, eu vi um curso, eu vi que seja uma roupa, uma blusa, e no meio do caminho, quando eu fui comprar, o telefone tocou e eu esqueci daquilo, e só daqui a mês ou algumas semanas eu lembro que eu queria e precisava daquilo. Então é isso, eu acredito que a informação
ela está disponível para todo mundo. E a oferta, se ela não for muito bem definida para um público-alvo muito bem específico e não tiver um pitch de venda ou uma oportunidade muito clara, detalhada ali, desenhada, causando senso de urgência nas pessoas, a gente perde o momento da compra. E eu acredito que toda compra tem uma emoção envolvida. Então, assim, como a gente vai aumentar esse índice de emoção para que as pessoas se sintam interessadas, engajadas e queiram comprar naquele momento. Então, eu sempre digo que antes de tudo isso, é um privilégio para os meus clientes comprarem os meus produtos e os meus serviços. Porque se eu estou bem posicionado, se eu sei o quanto de transformação meu produto e meu serviço causa, é um privilégio para o meu cliente poder me escolher. Eu já pensando assim, quanto mais gente eu alcançar, mais eu consigo levar a transformação. Então, nesse negócio de saúde, a gente já tratou dezenas de milhares de vidas. Eu sei da transformação que eu causo, eu sei o quanto o meu cliente fala bem e reverbera a minha mensagem. Então é um privilégio poder entregar para a maior quantidade de pessoas. Sabendo disso, como que eu vou envelopar a minha oferta, como eu vou colocar essa transformação de uma forma mais robusta para que as pessoas entendam. Então, escolher meu concorrente não é uma opção. Porque se o cara entrar aqui, eu vou mostrar para ele que eu sou melhor. E em relação aos meus concorrentes diretos, Pedro, como que você faz para aprender com esses caras? Eu costumo fazer pesquisas diretas e indiretas. Pô, eu vou na internet, eu procuro, eu ligo para os caras, eu tento saber como é que é a abordagem, como é que é a precificação, como é que é o comportamento, o que as pessoas falam desse serviço prestado, depoimento. Isso tudo serve para embasar e pautar o meu entendimento em relação à concorrência. Então, se eu descobrir algo que eu sou melhor que a concorrência, eu vou potencializar isso, eu não fico parado. A maioria das empresas, quando elas descobrem algo que elas são boas, elas param. Aí eu estou confortável, porque isso eu sou melhor. Eu sempre tento otimizar. Então, por isso a gente está olhando sempre para frente, a gente não olha para o lado em relação a esse ponto. E se eu descubro alguma coisa que meu concorrente é melhor do que eu, aí sim, eu vou trabalhar de forma direta se isso tiver relação de consumo. Então, pô, às vezes o cara é melhor do que eu num ponto. Ou seja, o ponto dele, o ponto físico, a localização dele é melhor. Mas vamos dizer que no meu contexto o ponto seja uma coisa que não seja tão importante na relação de consumo. E aí, será que esse é o ponto? Esse é o detalhe que eu devo tratar neste momento? Então eu vou por ordem de prioridade, eu elenco por ordem de prioridade o que é mais importante no meu entendimento em relação ao meu produto ou meu serviço para o cliente. Então, se eu elenco de 1 a 10 o que tem importância para o meu cliente que eu não tenho, que meu concorrente tem, o que eu vou tratar primeiro? O que é nota 10 para o meu cliente? O que realmente meu cliente acredita que tem real importância? Por exemplo, um atendimento VIP, um estacionamento, um manobrista, essas coisas são importantes, então eu tenho que tratar com maior urgência. Ou, por exemplo, deslocamento urbano. Vamos pensar que a gente vai oferecer... meu público não precisa de transporte público, ou seja, eles não usam ônibus preferencialmente, não usam metrô. E a minha concorrência pensa que isso é importante, só que quando eu faço uma avaliação com o meu cliente final, eu vejo que isso não é importante para eles. Então isso não tem importância dentro do meu mix de ofertas para o meu público e eu não me preocupo com isso nesse momento. Então, Pedro, por onde eu começo? Começa sempre entrevistando o seu cliente. Veja o que é importante para ele e não o que é importante ou o que você acha que é importante. Porque eu vejo muita gente errando quando vai analisar a concorrência, coloca dentro do seu mix, dentro do seu produto, do seu serviço, para oferecer isso como mix para o cliente, coisas que ele acha que é importante. Então eu acho que é importante ter, por exemplo, um estacionamento. Só que quando eu vou ver, o meu produto é um produto muito popular no centro da cidade e as pessoas preferem deslocar com serviço público ou privado, como táxi, Uber e coisas do tipo. E meu estacionamento ficou ocioso. Então eu me preocupei com isso e isso não é importante para o meu cliente final. Então pensa, o que eu tenho que fazer de entrega? O que o meu cliente fala que é importante para mim. E quando eu vou analisar concorrente, tenho concorrentes diretos e indiretos. Então pode ser que o meu produto e meu serviço, uma marca de roupa seja concorrente e eu esteja no nicho de saúde. Então como é que eu vou combater isso?
sendo indireto ou direto, entregando o que é importante para a pessoa, isso envelopado de uma forma encantadora. Então, pensa tudo o que você precisa fazer nesse momento para se tornar atraente para o seu cliente final. E como eu sei que eu sou atraente para o meu cliente final? Perguntando. Muita gente não pergunta para os clientes o que é importante para eles e por isso constrói o que acredita ser importante. E quando eu acredito que eu vou construir algo importante para o meu cliente, eu sempre tendo a pensar o que é importante para mim. E nessa relação, às vezes eu estou construindo um produto ou um serviço ideal para mim e não ideal para o meu cliente final. E isso vai fadar a minha estrutura a crescer de forma pretensiosa ou de acordo com as minhas necessidades. E isso não é legal. Então, gente, tem muito conteúdo para a gente estudar sobre concorrência. Eu quis fazer esse vídeo inaugural para plantar essa pulga atrás da sua orelha, para falar o que é concorrente direto, o que é concorrente indireto e pensar que tudo isso causa, que sintoma que isso gera? Menos dinheiro entrando para a sua empresa. Entender sua concorrência, entender quem são seus concorrentes, entender as necessidades do seu cliente vai fazer você quebrar muita objeção e trazer mais dinheiro para a sua empresa. Então eu sei que no final o que paga a conta é faturamento e, consequentemente, lucro. O lucro é o resultado que você tem que esperar como empresário para o seu negócio. Então, se você deseja ter mais lucro no final do dia, você tem que entender sobre comportamento de consumidor e concorrência. Quando você entende esses pontos, e a gente pode entrar aqui e fazer mais vídeos falando sobre concorrência direta e indireta, como eu vejo cada uma dessas coisas, como eu estudo meus concorrentes, vai ser um prazer falar para vocês. A gente começa a fazer uma jornada mais suave, entregando o que é realmente importante. Eu tenho certeza que esse vídeo vai construir aí, vai entregar coisas construtivas para o seu negócio e para você. E eu quero te pedir só uma coisa: se você gostou, deixa o like aqui embaixo, comenta aqui o que você achou de mais relevante ou o que você esperava que ia ter nesse vídeo, que vai me ajudar a construir os próximos conteúdos. Muito obrigado, turma, e até breve.